Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do Pode Reviver. Estamos aqui hoje com o presbítero Kennedy Sales e nós continuamos na temática Experiências com Deus. O presbítero é da Assembleia de Deus de Campina Grande e nós temos a grata satisfação de receber você aqui e receber também, pastor, um pouco das suas experiências com Deus, um pouco daquilo que você tem vivido, né? Eu o conheço há alguns anos, sei que você, além de presbítero, é pregador da palavra de Deus e será um momento abençoado. Eu quero saudar você com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a esse espaço aqui. Pode ser o pastor Vinícius, a todos que estão interligados conosco nesse podcast. Creio que o nome do Senhor será glorificado mais uma vez. Amém, amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui nesses capítulos, eu creio, né, falando sobre experiências com Deus. E aí, pastor, presbítero, o presbítero que exerce, né, essa função aí, glória a Deus. Eu queria conversar um pouco, você como pregador também itinerante, já visitou alguns lugares, já esteve em alguns lugares e eu queria conversar sobre a importância do equilíbrio, né, eh, da palavra e das experiências com Deus, né. Nós usamos o termo dizendo da palavra e do espírito, né. Qual a importância o que é que você tem para falar sobre isso, né, essa importância de ter a palavra e ter também o espírito ativado, né, as experiências com Deus de forma profunda. Que é que qual é a sua palavra acerca disso? Baseado em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o povo perece por falta de conhecimento. A importância do conhecimento, de estudar a palavra, de buscar um curso da teologia, é muito importante porque vai desenvolver em você o pleno conhecimento da palavra de Deus. E a experiência com Deus, ela nos traz um momento de intimidade que é a oração. A experiência com Deus, eu costumo dizer, pastor Vinícius, que é algo sobrenatural. Tem pessoas que teve uma experiência com Deus em uma cura, tem pessoas que teve uma experiência com Deus em um sobrenatural que não conseguimos explicar se a gente for numa análise só da teologia, de uma questão só do conhecimento. E a questão do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12, a questão dos dons espirituais. Então, com a intervenção do Espírito Santo, nós podemos ter essa experiência sobrenatural com o Senhor. Você já prega a palavra de Deus há quanto tempo? Eu fui alcançado pela graça em 2007. O Senhor me alcançou. Conte aí um pouco da sua Eu, trajetória. minha trajetória, eu projetei para ser jogador profissional. Tive ali nas divisões de base em Campina Grande, do 13. E o Senhor me alcançou em 2007, ali na casa da minha tia, onde tinha um culto todos os sábados. Mas o meu sonho era ser jogador de futebol. Sim. A princípio, eu estava tudo preparado para me disputar a Copa São Paulo ali, que tem em São Paulo, onde revela grandes jogadores, entre o Neymar, Robinho, esses jogadores que se destacaram no futebol. Só que quando o Senhor me alcançou em 2007, né, eu estava num culto e um pastor foi usado para mim, dizendo que Deus tinha um chamado comigo, que ia me levar a essa nação fora. E a princípio, pastor Vinícius, eu não estava entendendo aquilo. Como é que eu vou deixar o futebol, né? Através de uma Uma profecia. profecia num culto, onde Deus usou um pastor para mim e disse que Deus tinha um chamado comigo com a palavra. E o Senhor me alcançou em 2007, com 1 mês e 15 dias. O Senhor me batizou com o Espírito Santo. Comecei a ir para os matutinos, ciclo de oração. Ei, E as irmãs começaram a me dar oportunidade, eu novo convertido, e só sabia citar um versículo. E ali o Senhor começou a usar os pastores em voz profética, dizendo que ia dar a sabedoria da palavra, que estava visitando a minha mente. Então o Senhor começou a trabalhar e teve esse desenvolvimento na palavra. Agora, uma experiência com o Senhor, eu estive no sertão da Paraíba, lá perto de Catolé do Rocha, e novo convertido, né, recebi uma oportunidade, e ali, quando eu estava dando uma saudação, eu comecei a ver as pessoas caindo, sem colocar a mão.
só falando de Cristo. Sim. E um pastor chegou para mim e disse: olha, através da palavra que você está falando, existe um poder sobrenatural. E ali eu tive uma curiosidade de conhecer esse poder sobrenatural. E através do nome de Jesus, pessoas seriam curadas, pessoas seriam libertas. E para mim era uma coisa nova ali, porque eu só falava o versículo da palavra, comecei as pessoas manifestar, sendo libertas. E os pastores chegou para mim e disse: olha, isso que está acontecendo é pelo poder do Senhor, pelo nome do Senhor. E ali foi uma experiência que uma mulher que vivia numa prática pecaminosa, assim que chamamos, precisava de uma libertação ali em Catolé do Rocha, e ela foi alcançada pela graça, pela intervenção, ela foi salva ali pela graça e liberta. E quando eu volto a Campina Grande, comecei a receber os convites, né, as oportunidades, e começou a aparecer a evidência dos dons, né, o sobrenatural. E nesse sobrenatural, eu não fiquei só na questão de querer os dons, mas se aprofundar nas escrituras, na palavra, porque o próprio Jesus disse em Mateus 7:24, aqueles que ouvem a minha palavra e praticam ela, eu comparo como um homem que edificou a sua casa na rocha. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, tem que ter a palavra, o conhecimento, mas tem que estar cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E desde de qual idade até agora você está? Faz quantos anos já que você vem nessa jornada de... Estou servindo ao Senhor desde 2007, não? Desde Mais de 10 anos aí, em 2017 fez 10 anos, né? Ah, Estamos servindo ao Senhor. E o Senhor foi desenvolvendo, busquei o conhecimento, a ler a palavra do Senhor, a livros importantes também, mas a base principal, pastor Vinícius, que eu posso conciliar com a palavra é a oração. A oração, ela é fundamental. A oração onde você vai desenvolver a intimidade, a oração onde você tem um relacionamento com o Pai. Tem muitas pessoas que ficam só no conhecimento, né? Alguns, no nosso contexto pentecostal, as pessoas são frias porque gostam só da letra. A letra mata. E algumas pessoas interpretam essa expressão, a letra mata, como se a palavra de Deus mata. A expressão letra aqui é lei. A letra mata, você só fica no conhecimento. Nós precisamos sim do conhecimento. A nossa base é a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, falando mais do seu filho Timóteo, no capítulo 2 da sua carta, disse que Timóteo tinha que permanecer naquilo que foi ensinado, porque chegariam dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, mas permanecesse naquilo que foi ensinado. Então tem muitas pessoas, pastor Vinícius, que ficam só no conhecimento. E eu não falo só no conhecimento da teologia, do conhecimento de Deus, mas de uma filosofia, do pensamento de uma pessoa, e vai pela sua visão. Eu costumo dizer que o sobrenatural é totalmente diferente de uma filosofia, porque o escritor aos Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem coisas que fogem da nossa ótica humana, da nossa preparação, e Deus é um Deus sobrenatural. E é interessante que muitas pessoas às vezes têm dúvidas e perguntam e questionam e dizem assim, como é que isso começa, né, na vida de pessoas que são levantadas por Deus, por exemplo, você como um pregador da palavra. Então, você começou, você teve a sua preparação, que foi a preparação das Escrituras, mas também teve a preparação espiritual. Por quê? Nós sabemos que é Deus que abre as portas, né? Então, eu creio que nesse seu período de conversão, nesse seu período de mudança, você falou, foi para o matutino, círculo de oração. Então, assim, a gente está muito ligado a isso, matutino e círculo de oração, a busca, né? Estamos muito ligados e pensamos nisso, primeiramente, que é a oração. E essa oração, eu creio que foi onde começou também a mover o reino espiritual para que você também se movesse aqui na terra, né? Você precisava desse conhecimento, porque quando chegar lá no púlpito, vou dizer o quê, mas através da oração é quando Deus começa, eu creio também na sua vida, a abrir as portas para que você comece a divulgar a palavra de Deus. Porque se a gente for ver o início, né, o crente, ele não tem, o pregador, ele não tem assim um empresário, alguém que invista. Quando eu falo empresário, você falou de jogador de futebol, tem um empresário que lança ele. Então, na maioria dos casos dos pregadores, é o Espírito Santo que sopra, né? Correto. Então, eu creio que através dessa oração, como foi que começou esses convites hoje que você tem? Por quais lugares você já andou pregando a palavra de Deus? Eu estive na França, estive também em Israel, 2020, fevereiro, passei 10 dias ali, estive no Egito. E assim,
quando o Senhor começou a chamar para o Como seu começou os propósito, né, convites? Como começou esse esses convites, a princípio, começou assim, eu ia para um círculo de oração e a dirigente: "O irmão ali vai dar uma saudação", eu dava uma saudação, e foi desenvolvendo esse chamado. Mas para que esse chamado viesse a desenvolver naquilo que Deus já tinha determinado, eu tive que renunciar. A renúncia, ela é muito importante. Deus não vai lhe dar nada se você renunciar para Ele. Então, eu tive que renunciar o domingo que eu gostava de jogar bola para se dedicar mais à palavra, ao conhecimento, aquilo que Deus estava me chamando. E para mim não foi fácil, porque um jovem com o sonho de ser jogador profissional e abdicar agora desse sonho para vivenciar um propósito que Deus estava chamando. é isso? E como entender esse propósito? Por fé, né? Você chega num culto, Deus usa alguém e diz: "Olha, eu tenho um chamado com você, você vai ser um pregador na minha palavra", e eu dizia: "Como isso vai acontecer?" Até porque o lugar que eu morava era um lugar de uma zona não muito boa. Morava dentro de um beco, né, dormia num chão precário, né, e eu vivia a minha situação, eu via a minha situação, minha geografia, aquele meu contexto ali. Eu disse: Meu Deus. "Como Deus vai fazer isso? Eu moro dentro de um beco, Eita festa. dentro de um beco, Forte isso. durmo num chão, não tinha cama, fui criado pela minha avó". Aí eu ficava: "Como é que Deus vai fazer isso, se eu moro dentro do beco? Como é que eu vou para um país, se eu não tenho um passaporte? Como é que Deus vai me levar?" Eu achava que Deus precisava de uma preparação minha, financeiramente, que Deus tinha que, me levar de acordo com a condição que eu tinha. Mas Deus não depende de uma situação. O apóstolo Paulo disse em 1 capítulo 1, versículo 27, que Deus pega as coisas que não são, Aleluia. para confundir as que são. Ele pega as loucas para confundir as sábias. Se na minha ótica humana eu achasse que Deus só ia me levar com o que eu tinha, jamais ia acontecer isso. Mas Deus não depende de uma situação. Então Deus me alcançou ali, dentro de um beco, onde muitas pessoas caminharam para o crime, outros para ser traficante, uns saíram para um contexto de uma sociedade boa, mas eu pegava aquele contexto que eu tinha, pastor Vinícius, e corria para a oração, para o matutino. Eu ficava perto das irmãs de oração, dos pastores mais antigos, pessoas que podiam me aconselhar, que podiam dar uma palavra de direcionamento, porque quando o novo convertido ele começa a desenvolver o seu chamado, vai ter pessoas que vai vir com a palavra negativa para dizer assim: "Eu estou esse tempo todo e esse menino chega agora", e tem pessoas que não entendem, porque o fluir do Espírito Santo, ele não depende de uma ação humana. Tem pessoas que estão há 20 anos dentro da igreja, mas não foi batizado ainda com o Espírito Santo, É verdade. não fala em línguas, está entendendo? E uma pessoa novo convertida, ela é logo batizada. Então, o Espírito Santo está fazendo ação? Não. Ele vê a disponibilidade. Ele vê o coração disponível para o reino. Então, ali o Senhor apressou, eu posso dizer E assim, aí saiu do beco né? Sai do beco. para as aldeias ali perto, Correto. depois pregar as cidades e depois na nação, né? Eu tive uma experiência, pastor Vinícius, em 2008, quando teve uma rebelião ali no presídio em Campina Grande, o Serrotão, na Máxima, aonde chegou a decapitar uma cabeça de uma pessoa e foi aquele reboliço na imprensa. E eu estava em um círculo de oração ali num quartel, conhecido como a Irmã Anunciada. Conheço. Que eu ouvi falar Irmã Anunciada. Ali de um culto ali, Estivemos juntos lá, inclusive. né? Ali na quinta-feira, quinta e tarde, foi chegado para mim essa situação. E eu lembro que o sargento disse: "O senhor tem disponibilidade da gente ir agora lá na Máxima?" Eu disse: "Tenho, sim." E chegando ali, tá no YouTube, você que quiser pesquisar, 2000 tá ali, nós entramos. Um ano depois de ter um encontro com Deus. Sim, foi um mover de Deus assim, e a gente entrando lá, eu me lembro que o diretor do presídio, ele liberou pra gente entrar, e eu vi aqueles presos vindo sedento da palavra, porém precisando de uma intervenção, porque eles não estavam presos só fisicamente, mas espiritualmente. Muitas pessoas foram libertas ali, e o nome do Senhor foi glorificado. Agora, você foi só com conhecimento bíblico? Não, você tem que estar cheio Do Espírito. do Espírito, né? Porque o próprio Jesus disse para os discípulos: "Em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão expulsar os demônios." Ou seja, não existe mérito. Eu não fui no meu nome, eu não fui na minha capacidade. O curso teológico é muito bom, você tem que se preparar. Agora, as suas experiências é fundamental. É verdade. E
por quais cidades aqui do Brasil já percorreu, pastor? Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás, né, Recife, Recife, São Luís, João Pessoa, né, muitos aqui, muitos estados, muitos lugares, né, Deus teve a saindo do beco Do para beco. cidades. E eu me lembro, pastor Vinícius, que quando o Senhor começou a falar, eu vejo um passaporte, geralmente chega alguém, eu vejo um passaporte na sua mão. E para mim eu disse, como um passaporte? Como? Eu moro dentro de um beco, como é que esse passaporte vai chegar? E eu me lembro que uma irmã chegou para mim e disse, Deus me inquietou para me tirar seu passaporte. Preparou ali, eu fui na Polícia Federal, tiramos o passaporte, e eu fiquei com esse passaporte. E aí onde eu chegava, o Senhor dizia, olha, tem uma viagem para você fazer, tem uma viagem. Eu disse, meu Deus do céu. E Deus dizia, você vai entrar num avião, vai entrar em outro, vai entrar em outro. Eu dizia, como isso? Eu me lembro, pastor Vinícius, que a minha primeira viagem de avião, minha esposa, eu me lembro, minha esposa ia estar chorando, que era um cumprimento da palavra, eu estava indo a Brasília, né? E Deus fez essa promessa, eu viajei até pela Avianca, eu me lembro. E eu olhando assim, eu disse, meu Deus, se eu sair de um contexto, de uma situação, de um beco, e me lembrando das promessas do Senhor. E veio uma irmã dos Estados Unidos e disse, Deus me inquietou, o dinheiro que eu tenho aqui é $20. E eu me lembro que quando eu recebi esse dinheiro, eu peguei uma parte, fui para o culto de missões. E o Senhor disse, oferte. Eu ofertei os dólares, né? Aí, com uns meses mais para frente, uma irmã disse, olha, tem uma viagem para o senhor fazer. Aí mandou. Quando eu olhei, pastor Vinícius, eu estava agendado num retiro lá em João Pessoa, pastor Edelbrando, um grande homem de Deus. E eu disse, pastor, chegou uma viagem. Se o senhor me liberar, eu estou agendado aqui. Se o senhor me liberar, eu vou. Diga, meu filho, qual a viagem? Eu recebi uma viagem tudo pago para Israel. De Recife ao Rio, Rio, Paris, Paris, Tel Aviv. Pastor Vinícius, eu olhei assim e disse, meu Deus do céu, Deus é fiel. Ele cumpre As suas promessas. promessa. Agora, foi com minha condição? Não. Não. Fui eu falando com alguém? Não, porque o Deus que chama, ele se responsabiliza. Ele tem os meios, ele tem as pontes, né? Ele apresenta pessoas. E ali, o Senhor me levou, quando eu cheguei na França, eu fiquei com uns que sonham, né? Com passaporte, disse, meu Deus do céu, eu tô aqui mesmo. Quando cheguei em Tel Aviv, que eu fiquei 10 dias ali, cruzei o deserto da Judéia, fui no Egito, Mar Morto, Genezaré, todo esse contexto bíblico, e o Senhor me lembrando, lembra das promessas? Glória a Deus. Lembra das promessas? Sou fiel ou não sou? Aleluia. E eu olhava assim e disse, como o Senhor é fiel. Glória. Como o Senhor é fiel. De um beco para lugares altos, como está escrito em Jeremias capítulo 5. Eu irei aos grandes, nem falarei com eles, não. É Deus que leva. Agora, Deus leva você para estar em lugares altos, para que seu nome seja glorificado? Não. É para o nome do Senhor ser glorificado. O problema é aquelas pessoas que quando chegam em certos lugares, que a gente chama patamar, né? Elas se esquecem de onde veio, as suas raízes, esquece o ambiente, esquece pessoas, né? Não quer mais estar perto daquelas pessoas, não. Você não pode esquecer das suas raízes. Presbítero, desses lugares qual você percorreu ou na sua cidade, qual a experiência com Deus mais marcante no momento da pregação da palavra de Deus? Dentro de uma experiência, Tem muitas, sim, né? muitas, né? Mas qual a experiência que você considera assim marcante em relação a Marcante, eu recentemente, posso dizer assim, né? Uma das mais marcantes eu tive em São Paulo. Estava eu e minha esposa, nós estávamos no hotel e o Senhor disse, desça para evangelizar. E eu fui um lugar onde vendia hambúrguer e falando de Cristo para o homem. Chegou um casal e disse, o senhor tinha coragem de ir agora na Cracolândia? Eu disse, tenho, vamos. E chegando ali na Cracolândia, pastor Vinícius, eu me lembro que quando eu estava entrando, veio um rapaz moreno, disse, eu sou o chefe daqui, né? Sou o chefe daqui. Ninguém mexe aqui com o senhor, pastor. E quando a gente estava passando, eu escutava as pessoas dizendo, lá vem os anjos, lá vem os anjos. E o Salmo 34, verso 7, diz que é o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que temem ali, fico aqui. E quando eu estou andando ali dentro da Cracolândia, de repente, essa pessoa que disse que era o chefe, estava possesso perto de mim. E Deus libertou ele foi alcançado pelo poder do Senhor ali. E eu me lembro que veio um cadeirante,
as pessoas que você vê ali na Cracolândia, muita gente, e quando viu um sendo libertado, o outro chegou, se aproximou, quer oração, e Deus alcançou, esse que dizia o seu chefe ali, dentro da Cracolândia. Foi uma experiência entre 10 pessoas que foram alcançadas e libertas ali em São Paulo. E a outra experiência, meu pastor, isso é para quem é crente espiritual vai entender. Quando eu estava voltando de São Paulo, o Senhor me deu um sonho de um peixe muito grande. E quando eu tive esse sonho do peixe grande, um senhor fazia, segura esse peixe, eu pegava o peixe grande e eu percebia que o peixe estava com lama. E eu jogava ele na represa. Aí o Senhor disse, o peixe grande é uma pessoa da sociedade que está numa situação difícil e que vai ser alcançado por mim. Retornando para minha cidade, fui fazer uma visita. Nesta visita, o Senhor alcançou este homem, um homem muito influente, no contexto da medicina, acreditava em 2% na existência de Deus. E através de uma revelação, como eu posso dizer, baseado na Bíblia. O próprio Cristo, em João capítulo 4, quando ele vai ao poço ali, na sua presciência ele sabia que viu uma mulher que ia tirar água. Jesus disse assim, dai de me beber. Ela disse, como pode, sendo tu um judeu, conversar comigo? Jesus disse, se tu conhecesse o dom de Deus, já tinha dado de água para mim. O dom aqui é de servir. Jesus disse, chama teu esposo. Ela disse, eu não tenho esposo. Jesus disse o quê? Falaste bem. Ou seja, Jesus está trazendo uma revelação da vida desta mulher com o propósito dela ser o quê? Alcançada. Ela disse, vejo agora que tu és Profeta. Por quê? Através de uma revelação. Então, o Senhor às vezes se utiliza dos seus servos com a revelação para um ser humano com um propósito, para aquela pessoa ser alcançada. Então assim foi na vida deste homem. O Senhor alcançou ele através de uma revelação. No outro dia ele mandou uma mensagem, venha nesse endereço. Aí eu disse, pai, nesse endereço é uma clínica muito conhecida em Campina Grande. Então quando chegou lá, vários médicos. Ele disse, eu queria que acontecesse o que aconteceu lá na minha casa aqui agora. Aí eu fui explicar a ele, aí o filho, que é médico também, disse, como é que isso vai ser quebrado no meu pai? Eu disse, já foi quebrado, porque Cristo já pagou o alto preço, não precisa de dinheiro. Porque tem pessoas que querem barganhar, Isso. né? Como dar alguém influente, com alguém que tem uma condição e quer explorar aquela pessoa por causa de um dom. Ah, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e começa a sugar. Por isso que nós estamos vendo um evangelho distorcido, que não é o evangelho cristocêntrico, né? Que Paulo diz, homens amantes de si Mesmo. que está usando o dom para lucro, usando o dom para conquistar coisas. E Cristo não constituiu a igreja, os seus apóstolos, seus discípulos, com um propósito de lucrar, de tirar das pessoas. Não, ao contrário. O evangelho, Paulo disse, eu vou me deixar desgastar pelo evangelho, eu vou me doar. Então, esse doar que é uma disponibilidade, e ele foi alcançado ali, pastor Vinícius, ele aceitou Jesus. Então foi essas duas experiências, Glória a Deus. uma das mais fortes, né? Eu me lembro porque uma coisa a gente tem experiência fora, né? É. Uma coisa eu posso dizer, uma experiência dentro da minha casa. Mesmo novo convertido, minha mãe, ela recebia entidades. E eu me lembro que minha mãe foi internada em alguns hospitais da psiquiatria lá em Campina Grande, desganada pela medicina, que ela tinha um problema de distúrbio. E eu me lembro, pastor Vinícius, na casa da minha tia, minha mãe recebendo as entidades, ela chamava pelo meu nome e eu dizia, meu Deus, eu não posso fazer nada com a minha mãe. E hoje, para a glória do nome do Senhor, minha mãe está liberta, Glória. servindo a Cristo ali, na igreja ali, na Liberdade. E o que eu posso dizer é isso, eu tive uma experiência dentro da minha Casa. Uma das experiências mais fortes também foi Deus alcançar a minha família que vivia no catolicismo, né? Vivia numa igreja pagã, que a gente chamamos assim. Meu tio carregava procissão e Deus alcançou cada um da minha casa, da minha família. Então hoje eu posso dizer, como está em Atos 16:31, eu e minha casa serviremos Ao Senhor. ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Edificante, né, esses testemunhos. E presbítero Kennedy, eu lhe conheci, né, na igreja, nós nos conhecemos na igreja, mas eu já orei também com você no monte. Nós já oramos no monte, né? E tivemos até uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus muito marcante através da vida do pastor Kennedy, que foi um problema que eu tinha nos rins e o pastor não sabia, né? E Deus usou o pastor Kennedy dizendo que estaria fazendo uma cirurgia em mim. Talvez você não se lembre disso, mas faz muitos anos
essa profecia. E pastor, essa experiência que eu tive, né, é muito bom contar aqui, porque está aqui, glória a Deus, quem Deus usou. E na época, quando Deus estava ali usando, disse: vou te colocar na minha mesa de cirurgia. Eu não sabia que eu estava com cálculo renal. E eu disse: meu Deus, esse homem não está bem não, que eu não estou com problema nenhum, né? E quando eu retornei a Maceió, foi em uma cidade próxima, Campina Grande, que nós estávamos orando no monte, e próximo a Campina Grande, próximo ao meu retorno, eu comecei a sentir umas dores e descobri que eu estava com cálculo, e esse cálculo estava obstruído, porque o tamanho dele era quase 9 milímetros e ele não expelia. E o médico falou para mim: só tem um caminho aí, que é a cirurgia. E eu lembrei da profecia, que foi Deus falando, dizendo que ele faria cirurgia e me colocaria na mesa dele de cirurgia. E aí é um testemunho extenso, né? Mas eu estou resumindo aqui. Passei por alguns médicos e eu me lembro, presbítero, que eu teve um dia, né? Porque depois desse processo foram muitas dores que eu sentia. E teve um final de semana que eu já tinha ido no médico, o médico disse: vem aqui tal dia que a gente usa o laser, quebra isso aí. E era uma cirurgia de porte pequeno. Então ele falou que eu não precisava, pelo conhecimento que eu tinha com ele, eu não precisava passar por todo aquele protocolo, era só ir lá e no outro dia marcar a cirurgia. E eu lembro que uma sexta-feira eu tive uma crise muito forte, muito forte. E eu cheguei no hospital, pra você ter noção, eu não consegui ir no carro sentado, eu tive que dobrar a posição, ficar com o joelho assim elevado, enfim. Quando eu cheguei no hospital, tomei a medicação, voltei para casa. No sábado, eu tive a mesma dor. Isso foi uma sexta. No sábado, eu tive a mesma dor. Quando eu cheguei no hospital, eu lembro que eu falei assim para Deus, eu disse: Senhor, eu creio que foi o Senhor que usou o teu servo. Mas é outra cirurgia, não é essa não. Eu não estou mais aguentando. Segunda-feira eu vou ligar pro doutor e vou dizer que vou me operar. Eu não estou mais aguentando. Eu falei assim, fiz aquela oração antes de receber a medicação. Pastor, presbítero Kennedy, você que está em casa, naquele momento que eu falei isso, que eu não aguentava mais, naquele momento que a enfermeira veio para colocar a sonda e colocar a medicação venosa, eu fui visitado ali e a dor passou na hora. Glória a E o que Deus. aconteceu? Fui para casa, dormi, e quando foi 2h40 da manhã, digo porque tinha um relógio na minha cabeceira, e 2h40 da manhã eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi. Não ouvi como voz de trovão, nem de trombeta. Ouvi como voz de brisa, como voz suave. E aquela voz disse assim para mim: eu ainda opero. Glória a Deus. Eu dirigia um culto na quarta-feira e a voz disse assim: conte quarta-feira que eu ainda opero. Presbítero, quando ele falou opero, foi aquele opero decrescente. E aí eu dormi. Eu creio que aquele opero foi a minha anestesia. Dormi, quando eu acordei era 7 e alguma coisa da manhã. Eu não me lembrava de nada que tinha acontecido, nada. E fui no banheiro como rotina. Costume de urinar pela manhã. Quando eu chego no banheiro, que eu vou urinar, eu escuto uma zoada. Pá! Que eu olho no vaso sanitário, tá lá a pedra quase de um caroço do tamanho de um feijão. Lógico. Quando o médico disse para mim: olhe, na medicina até 4 milímetros expele, mas com 9 milímetros não. Você não vai expelir essa pedra. E estava lá a pedra, e eu comecei renovado com Deus. 7 horas da manhã, minha esposa estava dormindo, nunca esqueço disso. Estava dormindo, eu comecei disparado, dando glória, falando em mistério, porque eu me lembrei, não foi nem, lógico, grato a Deus pela cirurgia, por tudo que ele tinha feito, mas eu me lembrei que ele tinha falado comigo no monte, aí passou aquele filme, falou no monte e falou aqui na minha casa. Então eu fui visitado pelo Espírito Santo e eu entrei nesse assunto para dizer que o Senhor me curou,
né? Ele me curou e eu tenho esse testemunho até hoje. Eu conto que Deus ainda opera. Você que está em casa, Deus ainda opera, Deus ainda faz milagre. E ah, o que eu quero dizer com isso é que você já é um homem de oração, né? De monte, de altar. E qual a experiência? Nós falamos a nível de pregação, de missão, você estava fazendo missão, mas com Deus que você teve, ou no monte, ou em casa, qual a experiência que você pode dizer assim? Para mim foi uma experiência assim de ver alguma coisa, né, o Senhor me mostrou alguma coisa. Qual foi a experiência até hoje que mais te marcou? Seja no monte, seja em casa. Nós falamos de monte, eu só abri um parênteses aqui, nós falamos de monte, né? Hoje, antigamente era mais fácil os acessos aos montes. Hoje, por exemplo, aqui em Maceió, nós tínhamos um monte que construíram os prédios. E pelo menos, eu sei que não tem acesso, né? Muitas pessoas têm a dúvida, de dizer assim, pastor, só devo orar no monte? Não, né? O monte é aquele que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Mas quando você tem uma oportunidade, tem uma maturidade para isso, né? Porque há muitas coisas também que acontecem, precisa ter embasamento, né? É, é válido essa experiência. Mas qual a experiência que você pode falar assim, no seu momento de oração, ou no monte, ou você e Deus, o que é que marcou a sua vida e você tem isso guardado com você? Deixar bem claro que a questão de monte, né? Isso. Nós se reunimos ali em Campina Grande, tem 2 montes, o qual o senhor teve a experiência, foi ali em Queimadas. Recentemente nós estamos com um momento de oração no Monte Santa Terezinha, fica ali à margem da BR-230, a entrada de Campina Grande, onde muitas pessoas de outras cidades, João Pessoa, inclusive de outros estados, vão para lá para orar. Agora, é o monte, é a pedra? Não é. Jesus disse em Mateus 18:20, quando houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Quando Deus se manifesta para Moisés no monte ali, aquele monte era um monte normal, mas quando veio a visitação de Deus, o monte não se tornou um monte normal, uma coisa diferente da sarça. Então, não é o lugar. Isaías capítulo 2 diz que quando Jesus vir, ele vai pisar sobre os montes. O Lucas capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus, foi em cima do monte. O próprio Davi, no Salmo 121, ele disse, eleva os olhos para o monte, de onde veio o meu socorro, que fez o céu e a terra. Esse monte aqui é a rocha, é pedra. Deus está acima de tudo isso aí. Esse monte pode ser na sua casa, Isso. esse monte pode ser no seu dia a dia. Porém, tem lugares, o próprio Jesus se retirou, chamou os discípulos. Vocês podem ficar um momento em oração comigo, Monte das Oliveiras. Então, se nós formos falar de monte, lugar alto, onde o próprio Elias também gostava de estar em oração, é um lugar reservado. Então, esse lugar reservado que a gente chama Às vezes a gente tem a nossa casa e tem a oportunidade de ter um quarto de oração, pronto, né? aquele filme Então Elias não tinha um quarto de oração, né? vivia nas montes. Mas então ele ia para o monte. Então, o próprio Isaías, no capítulo 55, verso 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, tem lugares que é marcante, né? Isso. Em Atos capítulo 4, diz que o lugar onde os discípulos, a igreja primitiva estava, foi movido através da oração. Então, quando nós falamos de monte, o senhor falou de monte, muitas experiências, pastor, muitas experiências de pessoas grandes da sociedade, espíritas, pessoas que foram alcançadas recentemente. Minha esposa é testemunha disso. Eu tive há uns 4 meses aí acompanhando pessoas que cultuam outras religiões que me procuraram. A princípio, hoje eu sou muito querido no meio dos católicos porque Deus deu esse acesso. Eu faço culto hoje, pastor, para pessoas católicas, prego o evangelho, né? Umas já foram alcançadas, mas ela tem aquele respeito porque nós estamos levando Cristo, né? Nós não faz acepção. E a questão de experiência, eu costumo dizer que o monte é um marco, né? É um marco. Geralmente alguns pastores querem encontrar Kennedy, tá no monte, né? Tá no monte. Então eu costumo dizer que esse momento não é o lugar, é quem eu estou reverenciando, né? Sim, a luz da Bíblia, aonde Abraão passava, ele levantava um altar. Então, esse altar Era um monte. que eu levanto é um monte, é um lugar,
Porque às vezes dentro da sua casa você tem um celular, Isso. tem algo que lhe tira a atenção, você não tem uma total entrega, né? Por isso às vezes você precisa de ter um lugar reservado. E aí é o lugar das experiências com Deus. Aí é onde tem as experiências. Quando Deus se revela para Moisés, foi numa sarça, né? Os costumes mais era um monte, entendeu? O próprio Abraão, no capítulo 22 de Gênesis, levou Isaac para onde? Para um monte, para um lugar alto, entendeu? Então, esse monte aqui pode se resumir o quintal da sua casa. Um lugar, Isso. um lugar para você, né? Uma sala. Mas que esse ambiente seja um ambiente de relacionamento. Qual é o propósito do monte? Número 1, estar em comunhão com Deus. As experiências são sobrenaturais. Eu recentemente recebi um testemunho, tá na internet. Eu estava pregando e eu tinha saído do monte. Fui pregar na reserva do Pai, onde muitas vidas foram alcançadas. E o Senhor disse ali: eu estou curando uma mulher agora. Os nó desaparecem agora. Quando foi na terça-feira, né, você entrar ali no Instagram Reserva do Pai, tá lá. A mulher disse que estava, mas quando foi passar pelo médico, o médico disse: você não tem mais nada. Então, essas experiências que nos marcam, aumenta a nossa fé, a gente costuma dizer isso. Mas eu costumo dizer, pastor Vinícius, que as experiências de cada um é algo sobrenatural. A experiência que o Senhor teve, né? Que o Senhor disse que estava ali fazendo uma cirurgia, foi algo sobrenatural, né? Então, assim, nós estamos vivenciando um momento difícil no nosso contexto de igreja, correto. Porque Paulo disse: vai chegar dias trabalhosos, homens amantes de si mesmo. E hoje, todo mundo diz que é evangélico, né? É como uma moda hoje. Eu sou crente, né? Mas o próprio Cristo, em João 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Toda árvore que está em mim, né, que não produz o fruto, né, essa será o quê? Então você vai conhecer pelos frutos. Então, minha experiência, como o Senhor mesmo falou, foi a libertação da minha mãe. Glória a Deus. Eu fiquei muitos dias. O pessoal procurava e eu estava no monte. E eu me lembro, pastor Vinícius, o monte que o senhor foi ali em Queimada, eu saía da minha residência, onde eu morava, a casa da minha mãe, do Beco, e eu ia para a pista e ficava: Senhor, manda alguém para me dar uma carona. E eu saía de Campina Grande a pé para o Monte de Queimadas, que é uma distância que dá aí uns quase 20 quilômetros. O que é que eu fazia? Ficava orando, botava a bolsinha e ia lá pro monte. E ficava orando: Senhor, liberta minha mãe, liberta minha mãe. Então, uma das experiências mais fortes foi a libertação da minha mãe. De não estar internada, de hoje estar servindo, estar cantando na igreja, entendeu? Aquele meu momento ali de buscar no monte, gerou mais uma intimidade. Então, tem pessoas que criticam o monte. Tem como, pastor, entrar numa vida de altar, de oração e não ver resultado? Jamais. Você consegue ver os resultados. Sobre qualquer área. O que eu observo, né? Eu observo que nós podemos ver uma geração de pessoas que às vezes até divulgam, né? E quando eu tô falando isso, eu não tô falando de algo específico que eu ouvi, mas pode ser, eu tô falando de uma forma genérica, né? Uma geração que diz assim: jejum de 40 dias, Sim. jejum de 100 dias, oração de 100 dias. Mas eu tenho visto que esse propósito, o que é que ele tem gerado, né? Uma igreja que jejuma 40 dias e nada acontece, tem alguma coisa, Correto. né? Porque eu sempre digo, eu costumo dizer que na matemática de Deus não tem como dar errado. Jamais. Nós conhecemos uma irmã que mora em Campina Grande, e ela falou assim: pastor, eu passei 21 dias de jejum e oração. 21 dias. Ela falou: 6 horas da noite eu só tomava, eu acho que era uma xícara de leite. Mas os outros dias era de jejum. 6 horas da noite, uma xícara de leite. Ela contou esse testemunho e ela falou assim: eu saía na minha casa. Após os 21 dias, eu chegava na fila do banco. Ela falou: eu cheguei na fila do banco e uma pessoa manifestou.
Então, a unção de Deus estava sobre ela. E cadê a geração que diz que está envolvida? Cadê os sinais e as manifestações, né? Correto. Então, é muito importante isso. Houve um resultado na sua vida. Então, não tem como buscar a Deus, estar abastecido, estar cheio e não ver um resultado disso. Não tem como. Nós veremos, quando buscarmos, o resultado. O Senhor vai dar o quê? Sinais. Esses sinais seguirão Os que creem. aos que creem. E nós precisamos, se eu creio, eu preciso buscar, né? Porque existe um preço a se pagar. Tem um evangelho que está pregando, que não precisa fazer nada, né? A hipergraça, né? Nós cremos que o Senhor morreu na cruz, que Ele fez tudo, mas o preço a ser pago, carregar nossa cruz, buscar a Deus, buscar ao Senhor, nos envolver com isto, nós precisamos buscar. Então, era isso que eu queria perguntar. Tem como você se envolver nesse altar da oração, se envolver com essa intimidade e não ver os resultados de Deus acontecerem na nossa vida? Jamais. O próprio Cristo, em Mateus 4, quando ele vivenciou esse propósito de jejum e oração, foi com um propósito. O Espírito Santo levou ele para o deserto, só que ele está numa dimensão espiritual ali, né? Por mais que ele é o próprio Deus, mas ele está em forma humana. E ele ficou 40 dias e 40 noites. Qual foi o propósito ali do jejum e oração? Para suportar o que ia vir. A tentação, o desafio do próprio adversário. Diz, tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele diz, Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem. O próprio Cristo, quando chegou para Cristo, e o pai disse, já levei para os teus discípulos, os discípulos não podem resolver. Jesus disse, aí é uma caixa, que só sai com jejum E oração. oração. O jejum e oração, nós temos um princípio básico de amortecer a carne, né? De queimar a carne. Mas tem algo maior, que desperta em nós a unção. A unção em que sentido? Para ir sair para o mundo espiritual, onde pessoas estão presas. Agora tem gente que o jejum, o próprio Jesus disse, não seja como os escribas, esses outros aí que vão para as portas da cidade, para a rua, dizem que está jejuando. Todo jejum na rede social, né? Quem está jejuando? Gente, eu estou jejuando. Quem está jejuando não precisa. Precisa? Não. Não pode deixar nem seu sebrante. Por quê? No Antigo Testamento, o copeiro, como Neemias, ele tinha que se apresentar para o rei como? Com o rosto alegre. Não poderia demonstrar. Quem está no propósito de jejum pode dizer, eu estou em jejum, como se fosse algo, né, que estava matando. O próprio Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ele disse, eu conheço os pensamentos de vocês. Agora deixarei ser achado quando vocês me buscarem quê? De todo o vosso coração. Qual é o propósito do jejum? O propósito do jejum que eu estou fazendo é para ter uma vida mais com Deus. Buscar mais a Deus. Já tem gente que diz, o meu sonho era ser batizado no Espírito, porque uma vez que você confessa Jesus, em Romanos capítulo 10, versículo 9, né, você se torna filho. E o Espírito Santo, como Paulo diz em 1 Coríntios 3,16, agora você é tempo morada do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, confessa Jesus, o Espírito Santo faz o quê, pastor Vinícius? Agora, morada. Agora, batismo no Espírito. É um dom que está em 1 Coríntios. Como é que eu vou desenvolver esse dom? Buscando a sua presença, tendo um momento de comunhão. Agora tem pessoas, como o Senhor mesmo falou, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso. Mas se não tiver a obediência, quem quebra os princípios será quebrado por eles mesmos, por ele mesmo. Parece, eu estou jejuando, mas não respeito minha liderança. Né? Eu titulo o próprio profeta e deixar bem claro aqui que profeta se encerrou em João Batista. Nós temos o dom da profecia. O dom profético é diferente, porque o próprio Jesus disse, de nascido de mulher não tem outro igual a João Batista. Eu não posso titular aqui, eu sou profeta. Não, eu tenho o dom da profecia. O dom mediante a graça. Quem concedeu? Deus. Apesar que tem alguns que não acreditam na continuidade mais dos dons. Por quê? Está um movimento muito grande no nosso, pastor Vinícius,
em que todas as pessoas hoje dizem, eu sou pastor. Abre uma igreja ali, né, se rebela aqui, Isso. causa, né, se titula eu sou pastor, né, e tem alguns escândalos. Mas a igreja que vive, em princípio, em questão de honrar a Cristo, não vive quebrando alianças, princípios, né? Verdade. Pessoas se titulam. Hoje é muito fácil hoje ser pastor. Não é? Um pastor que ele fala, e eu aprendi muito com ele. Ele diz: em toda esquina tem uma igreja de um pastor que não concordou com a sua liderança e abriu o seu próprio ministério. Nós não estamos falando com isso que não existem direções de Com Deus, certeza, tem né? muitos. Que não existe Deus, você está numa igreja de Deus falar. Agora, sair por um motivo, né? Muitos até saem disciplinados, né? Estão em disciplina, não aceitam a disciplina. Quando eu aprendi lá atrás, né? Um caso que me marcou muito foi quando um irmão perguntou para um pastor muito sábio, dizendo para ele: pastor, eu estou na igreja, eu fui injustiçado e disciplinado por um motivo injusto. Ele disse: está certo, cumpra a sua disciplina, né? Cumpra. Quando fala disciplina, é bom deixar isso claro também, que já entra aí uma polêmica, né? Porque as pessoas dizem assim, mas o pastor não pode disciplinar a ovelha, não pode. Enfim, tô falando da disciplina bíblica, né? Aquela com acompanhamento, que deve acontecer, porque ele corrige o filho que ele ama. Mas o pastor disse assim: cumpra a sua disciplina. Ore depois da disciplina a Deus. Se o Espírito Santo falar com você, se a palavra de Deus confirmar e tiver um propósito na sua vida, ele vai te levar para outro lugar. Mas você sair da igreja porque você foi disciplinado ou corrigido, né? Na verdade, você não está se submetendo àquilo que existem exceções, mas submetendo àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E aí, essa questão que você falou hoje, né? Pela banalização do que nós estamos vivendo, né? E nós precisamos ter muito cuidado, né, pastor? Precisamos ter muito cuidado para não entrarmos por caminhos difíceis, né? Eu ensino à igreja que o Senhor me deu oportunidade, pela sua misericórdia, de ser pastor, que o jejum, ele tem um propósito espiritual. Tem muitas pessoas que buscam um jejum, eu vou buscar um jejum para Deus abrir uma porta, vou buscar um jejum para Deus. Não. Eu creio que o jejum, ele move todas as áreas da nossa vida. Mas o propósito dele precisa ser espiritual. Segunda coisa, acerca do jejum, nós entramos nesse assunto e é muito importante falar. O bom do podcast é isso aqui, uma via vai puxando a outra e a gente vai entrando aqui pelos assuntos. Eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzindo para abençoar pessoas. Segunda coisa, hoje nós estamos numa moda de jejum de Celular, jejum de celular, de rede social. jejum de Coca-Cola, Não existe isso, eu já vi. jejum de chocolate, jejum de... Eu vi um dia desse um jejum, eu achei graça. E aí, pastor Kennedy, isso aí é bíblico? A luz da Bíblia, isso não é bíblico. Não é bíblico. Por quê? O jejum não é amortecer a carne? Eu estou em jejum de rede social, a luz da Bíblia, isso não é jejum. Você está abrindo mão de algo que você estava preso. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 2, o rei Josafá, o Senhor disse que não era para ele fazer aliança com Acabe, né? Ele foi reconhecido ali, ele ser morto. Mas tu é o rei de Judá, né? Vamos deixar. Quando ele volta para Judá, Judá já está cercado. Os filhos de Moab, de Amon, aí ele coloca o rosto em terra e começa o quê? A pregar o quê? Um jejum e oração. Porque ele percebe, não é só uma guerra física, é espiritual. E eu não tenho força de vencer. Aí ele se humilha no jejum e oração, para que Deus viesse e intervir. Então, o jejum e a oração, abdigar da comida, né? Tem pessoas, eu Só costumo existe o dizer, jejum total e o parcial, né? Que é tem pessoas que jejum hoje total é água e comida, e parcial você jejuar, se abster de comida e tomar água. tem pessoas que vivem em alguns tratamentos, tem pessoas que têm uma glicose, que não pode deixar a comida, e é bem deixar bem claro isso, que Deus entende. Agora tem gente que nunca fez um jejum prolongado, mas extenso, e quer passar 2 dias, aí vai dar um branco, meu irmão. Comece com
20 minutos, meia hora, para o seu organismo ir se acostumando. Quando o médico disse, olha, não pode comer nada, porque amanhã vai ter um Exame. exame. Sua mente já trabalhou isso, né? Sua mente vai trabalhar isso. Mas tem gente que vai, conforme as outras pessoas, vão entrar também num jejum de 30 dias e não acostumou o organismo. E deixar bem claro aqui no podcast, à luz da Bíblia, não tem esse jejum de celular, dessas coisas não. Esse jejum aí, Deus não recebe. E 2 coisas também importantes, que o verdadeiro jejum que agrada a Deus existe lá, Isaías fala sobre isso. Correto. O jejum que agrada a Deus é amar o próximo, né, ou seja, fazer a nossa parte. Primeiro fazer a nossa parte. Porque eu costumo dizer, a segunda coisa, pastor Kennedy, é que Deus não recebe sacrifício de quem não obedece, Não adianta jejuar e não obedecer. né. Porque a gente vê isso lá em 1 Samuel 15. Correto. Quando Samuel diz, quando Saul diz, não, mas eu tenho aqui holocausto. O profeta disse, eu teria prazer mais em holocausto do que em obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, essa questão, né? Muita gente às vezes tem problema de saúde, né? E fica angustiado, mas eu não consigo fazer um jejum. Irmão, primeiro obedeça. Primeiro jejum que agrada a Deus é a obediência. Porque Deus recebe sacrifício de quem obedece. Quando ele estava dizendo a melhor coisa é obedecer do que sacrificar, ele não estava anulando o sacrifício. Jamais. Ele não estava dizendo que o jejum não é importante. Ele só estava dizendo quando você obedece, o jejum flui. Correto. Então, Deus também recebe o sacrifício que é necessário fazermos. Pastor Kennedy, nós estamos caminhando para o fim desse episódio e foram testemunhos abençoados aqui, mas a título de conclusão, vale a pena estar neste altar da oração? Vale a pena? Qual é a mensagem que você tem para dizer para quem está começando, né? Para os jovens da nossa geração que almejam estar apregoando a palavra do Senhor como mensageiros de Cristo? Vale a pena se entregar a este momento também de busca de conhecimento da palavra e busca a Deus? Vale a pena? O que é que você pode dizer como mensagem para nós sermos edificados? Pastor Vinícius, eu costumo dizer que o maior curso teológico hoje a gente tem é a escola Bíblica dominical, né? Eu costumo dizer que pessoas que estão começando agora o conhecimento já querem logo fazer a teologia. Não. Eu aconselho o seguinte: seja instruído pelo seu pastor, É isso. aprenda o conhecimento da doutrina numa escola dominical, para quando você ter um equilíbrio de um pouco de conhecimento, você fazer logo a teologia. Já tem gente que entra logo, não, porque eu preciso. Tem gente que conhece de Gênesis Apocalipse, mas não tem um dom, não tem a revelação da palavra. E eu me lembro que isso me despertava. Eu recebi um curso tudo pago, o TESLIM, eu ia fazer a faculdade teológica em Santa Catarina. Eu me lembro que chegou o empresário, disse, eu vejo futuro em você e eu quero investir em você e sei o que você vai trazer para mim. Olha, né? Achando que através do curso teológico é importante, eu não descarto o curso teológico. Para quem Mas- tem uma base, né? Nós Para que eu já tenha um costumamos dizer o seguinte: no mínimo, ser um aluno de escola dominical de anos. correto. Anos. Ser um crente embasado, ser um crente biblicamente estruturado, para que depois venha buscar o curso de teologia, né? Mas o que nós estamos falando depois de um conhecimento bíblico e da vida devocional, isso é muito importante. Temos uma vida devocional, o Salmo 1 medita na palavra de dia e de noite, isso significa tenha um devocional com Deus, né? E devocional, outra coisa importante, devocional, você pode ler livros, hoje nós temos devocionais abençoadíssimos, né? Que foram lançados, eu creio, para edificar a fé, mas nada substitui a palavra. A palavra, ela E o que é que você tem de dizer como palavra para justamente isso? Eu interrompi você, de deixar uma palavra para aqueles que precisam, que busquem a Deus, que ore, que jejue, que se consagre. Esta palavra.
É importante, buscar a Deus é muito importante. É como um combustível para o carro, é um alimento para o seu corpo, né. O Salmo 119, versículo 11, o salmista disse: "Eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecares contra ti". É o salmo da palavra. Mas eu vejo que tem pessoas, pastor Vinícius, que elas não querem ser liderada, né. O fato de ter, por exemplo, tem gente que tem um dom na profecia, né, profetiza, mas às vezes quer ter a máxima do pastor, você está entendendo? E o fato de eu ter os dons, eu tenho que continuar debaixo da cobertura do meu pastor, da minha liderança. Quem constitui? Às vezes o pastor não tem aquele conhecimento muito avançado na palavra, mas foi ele que Deus constituiu para lhe instruir. Existe um mistério muito grande nisso. Aí tem uma divergência em que questão? Às vezes, aquele pregador tem uma oratória muito bom, um conhecimento a mais do que seu pastor, porém Deus não. Não o chamou. Você está entendendo? Para pastorear, e eu tenho que entender isso. O que acontece hoje? Às vezes aquele pregador tem um sermão muito bom, dá uma palavra, aí a igreja prega mais do que o pastor. Não, Deus constituiu uns para quê? Para apóstolo, outros para ensinar, mas contudo para a glorificação do nome do Senhor. Eu posso ser apto na minha igreja, usar o propósito que Deus me deu, o dom de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Mas eu não posso ir de conta o meu pastor. Eu tenho que estar debaixo da cobertura. Por mais que ele não tenha um conhecimento avançado na palavra, mas eu tenho que estar ouvindo, que foi Deus que constituiu. E eu vejo hoje em dia, sabe o quê? Eu tenho mais conhecimento que meu pastor. Eu podia estar dando a doutrina, eu podia estar ensinando, mas não foi Deus que lhe constituiu. Então, por isso que tem esse choque. Ah, eu sou um bom pregador, já tenho os nomes, não preciso ficar debaixo da cobertura. Aí quer ser a própria cobertura. Aí não flui, fica um ministério Fiado. porque não cumpriu. A minha palavra, para você que está começando agora, uma vida devocional, uma vida de oração, Glória a Deus. né? Oração. Charles Spurgeon, quando leu o Salmo 23, ele ficou quase 3 dias e foram a pensar que ele estava morto, ele estava no versículo 2 ainda, orando, né? A experiência de Benihim, né? Então, nós percebemos que grandes homens, né? A Rua Azul ali, os grandes avivalistas, foi através da oração, né? A Igreja Assembleia de Deus em si também começou com oração, através de um ciclo de oração ali no Recife. E a minha palavra para você de incentivo é esse. Vai vir pessoas com palavra negativa, vem, mas a sua vida devocional, da sua oração, buscando a Deus, é o fortalecimento espiritual. E a Deus vai lhe caminhar, vai lhe capacitar, né? O Espírito Santo vai lhe posicionar. A leitura da palavra é muito importante, o culto doméstico é muito importante. Verdade. Daniel Irolá orava 3 vezes, Verdade. manhã, tarde e noite, com o rosto para Jerusalém. Então, essa entrega na oração é fundamental. Você pode ler os melhores livros, você pode se preparar para um sermão, mas na hora de falar, à luz da palavra, você pode explicar, mas se você não pedir a luz, né, o poder do Espírito, né, o Charles Spurgeon também disse que seu sermão, né, se põe fogo no seu sermão ou joga fora, né. Então, assim, tem gente que também, pastor, vale salientar, que fica muito mais nos dons. E diz assim: não precisa na palavra agora. Não. A palavra, ela é fundamental, Verdade. né. Nós estamos vendo alguns movimentos, pastor, por isso que no nosso meio pentecostal, acha que a gente não tem um conhecimento, que o nosso pentecostal é um pentecostal clássico, né, que crê nas escrituras, que crê na palavra. Tem pessoas que recebem a oportunidade, já sai profetizando tudinho. Não, lê para mim na palavra, lê a palavra, explique a Não palavra. existe dom de profecia fora da palavra, né? Porque você vai profetizar aquilo que não está na palavra e a profecia tem que bater. E eu amo por esse Brasil aí, e poucos lugares eu tenho percebido essa essência que tem aqui na Reviver em Cristo. Glória a Deus. O cuidado Cuidado. da vida do Senhor para com a igreja, do alimento, de não colocar toda pessoa no altar, né, de passar a palavra. Eu vejo uma igreja num desenvolvimento cristocêntrico, né? É como uma igreja primitiva, e eu vejo o zelo que o Senhor tem pela igreja, né?
desse conhecimento da palavra, né? Glória O a Deus. estudo da palavra. É muito importante, meu irmão. Isaías 55, verso 11, diz que ela não volta vazia. É. A palavra do Senhor, ela faz o que lhe apraz. Então, para você que está começando, EBD, escola dominical, Glória debaixo da cobertura do seu pastor, qualquer a orientação, porque às vezes eu tenho alguns amigos, pastor Vinícius, que entrou no judaísmo. Eu gosto do judaísmo, gosto do hebraico, né? Mas que entrou por uma linha que nega Cristo hoje. Então, é muito perigoso, pastor Vinícius, quem vive muito nos YouTube, né? Vai procurar alguns conhecimentos, aprofundar um conhecimento, quer distorcer, e de repente aquela pessoa não está crendo mais no nome. Eu conheço pessoas que começaram a pregar sobre os dons espirituais, que hoje nega. Por quê? Entrou em um nem curso preparação. teológico, não pentecostal. Porque isso vale salientar, tem que ter muito cuidado, você tem que procurar um curso que seja interligado, pelo menos na mesma visão que o seu pastor. Se sua igreja crê nos dons espirituais, procure um curso que defenda o arminianismo que nós defendemos, a continuidade dos dons. Não que o calvinista não, mas assim, está tendo esse choque teológico É. de crer e não crer. Então você que crê nos dons espirituais, que almeja experiência com o Senhor, tem uma vida devocional para Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos finalizando mais um capítulo, né, deste podcast. E como o pastor Kennedy falou e deu a mensagem, continue buscando a Deus. Eu também quero dizer para você, né, tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medite de dia e de noite, porque através da lei você vai ter desejo de orar, através da oração você vai ter desejo de voltar para a palavra e vai ficar naquele equilíbrio, né, buscando ao Senhor, e o Senhor vai fazer cumprir o propósito dele na sua vida. Então, eu quero louvar a Deus, agradecer pela sua vida, por essa disponibilidade, que o Senhor continue te abençoando e que onde Ele te mandar você possa ser luz e transmitir a verdade da sua mensagem. Gratidão, pastor Vinícius, pelas portas abertas aqui no podcast e da igreja também. Quero externar a minha gratidão Amém. pela sua vida, um amigo que Deus tem concedido para minha casa, para minha família. Minha esposa fica muito feliz quando diz que vem para reviver aqui. E aprove a Deus conceder esta aliança. Eu louvo a Deus pela sua vida, o Senhor tem sido uma referência. Amém. Não só para Maceió, mas para o Brasil afora, desse seu carisma, dessa sua humildade, né? Eu vejo o Senhor de perto e vejo que o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu sou a mesma pessoa que eu conheci lá atrás. Glória a Deus. Esse amigo, o Senhor gosta das coisas certas. Às vezes é como assim, é muito forte, não, porque o Senhor gosta das coisas certas, que é para Deus. E que Deus continue abençoando a sua Nome de vida, a Jesus. sua casa, a sua família. Jesus. Amém. A igreja, o Senhor tem uma igreja que lhe ama, viu? A gente percebe no rosto dos obreiros, de pessoas que estão perto. E eu vejo que o Senhor tem um princípio da igreja primitiva. O Senhor nunca quer para o Senhor. Não. O Senhor é de compartilhar. Quem está perto do Senhor quer estar mais, sabe? Quer estar mais, porque o Senhor passa Cristo, Amém. né? Reflete Cristo, a imagem de Cristo. Eu louvo a Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Possamos permanecer em nome de Jesus. Mais um capítulo, experiências com Deus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua casa. E lembre, pode reviver.